Obrigado, Ramon. Obrigado pela excelente palestra, Walter. Gostei muito de algumas coisas e alguns conceitos, principalmente, que foram colocados, algumas questões abordadas. E acho que a minha função aqui nesses 20 minutos aproximadamente que a gente tem, Walter, é fazer, do ponto de vista altamente positivo, claro, algumas provocações, né? E o que eu chamo de provocações? É pegar alguns pontos de tudo que você mencionou, de todos os conceitos que você mencionou, e a gente conversar um pouco, dialogar, e as provocações no sentido de colocar para o dia a dia, para quem está nos assistindo, falar assim, poxa, mas aquilo que o Walter falou, e agora como é que eu faço, né? Então, obviamente que as provocações, Walter, são altamente positivas, para que a gente possa, como você muito bem falou, ter esse aprendizado constante, né? É uma coisa que eu, por exemplo, acredito muito, não só acredito, como pratico muito na minha vida, essa questão do aprendizado contínuo. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos direto à primeira provocação, Walter. Quando você fala de conhecimento líquido, né, uma das primeiras questões que vem à minha cabeça, eu leio bastante os sociólogos, né, e um que virou até moda, admito que virou até moda, que foi o Bauman, que falou muito sobre a questão de liquidez, etc. Ele fez livros sobre modernidade, amor líquido, etc. Você com certeza tem muito contato com esse material. E eu não quero falar especificamente do Bauman, eu quero apenas trazer uma questão que ele coloca, e aí para fazer essa provocação para ti, que é o seguinte. Você falou durante a sua palestra da questão de uma característica nossa agora da modernidade que chama adaptabilidade. Você mencionou isso em alguns dos momentos. O próprio Bauman, quando ele cita essa questão da liquidez, ele também cita a adaptabilidade, ele coloca isso como uma característica da modernidade e como uma característica positiva da modernidade. Ao passo que quando ele fala da liquidez, que é essa capacidade de adaptação, né? Ou seja, eu sempre imaginei, Walter, aquela forminha de gelo, sabe? E se você está sólido, você tem o quadradinho no quadradinho. Se você tira o quadradinho, você não consegue botar numa forminha redonda, a não ser que você quebre o gelo, claro. Mas se você está com uma substância líquida, você tira do quadradinho, você coloca no redondinho, ele se adapta. Então, claramente, essa é uma questão de adaptabilidade. Agora, um ponto negativo que o Bauman coloca dessa modernidade, paralelo com a questão da adaptabilidade, é uma questão de. Ele chama basicamente de um conceito mais de volúvel, ou seja, são mudanças muito grandes que acontecem de maneira muito rápida. Então, ele inclusive cita paixões que vão e vêm com uma velocidade muito grande, e para complementar essa velocidade grande da mudança de paixões, ele diz que hoje você tem nessa modernidade muito conhecimento de qualidade e pouco conhecimento, desculpa, muito conhecimento na quantidade e pouco conhecimento na qualidade, ou seja, você tem algo um pouco mais raso, né? Justamente porque você é tão adaptável, você muda tanto de um cenário para o outro que você acaba não se aprofundando em alguma coisa, você fica num cenário mais raso. E aí, dentro dessa questão de ser volúvel, para finalizar a minha provocação, Walter, eu lembro de Platão. Tem um livrinho dele aqui atrás, O Banquete, do Platão, quando ele, num diálogo, né, e Sócrates está ali falando no livro O Banquete, Sócrates vai lá sobre o amor e diz assim, você ama o que deseja e deseja o que não tem. Ou seja, você é um constante... você só ama aquilo que você não tem. Depois que você tem, você busca um outro objeto de desejo, porque, na verdade, você ama o desejo de ter o objeto, e não o objeto do desejo, né? Depois eu lembro de Fernando Pessoa, que foi lá e disse assim, nós nunca nos realizamos, somos dois abismos, um poço fitando o céu. Ou seja, a gente nunca está satisfeito com nada que a gente tem. Resumindo tudo isso, Walter, como é que você enxerga esse equilíbrio, por isso é uma provocação, entre ser adaptável, ser volúvel, se apaixonar muito rápido e fazer essas trocas e acabar, por conta disso, sendo raso nessa modernidade? Olá, Rodrigo. Puxa vida, que super provocação, hein? Que você começa fazendo aí, trazendo aí grandes e grandes e grandes referências. Bom, vamos por partes, então, né? Vamos por partes. Eu não tenho essas respostas. Aliás, eu acredito que nem exista uma única resposta, né? Eu acho que cada pessoa encontra o teu caminho, encontra como seguir a sua jornada, como seguir a sua trilha. O Bauman, por exemplo, é engraçado que desde o começo do meu livro, que as pessoas sempre relacionam ao Bauman. E ele, na verdade, o título é muito mais uma ironia do que uma referência direta à obra do Bauman, né?
Muitas pessoas, eu me lembro que a primeira vez que eu apresentei um livro para um amigo, ele falou assim, mas e o Bauman? Você está querendo falar dele, né? Eu falei assim, não, é outro caminho. A modernidade líquida do Bauman, ele de fato tem uma visão bastante, eles não vou julgar, mas assim, ele mostra ali um aspecto que não seria favorável às pessoas, até pelas próprias instituições. Aquele sentido de modernidade sólida deixa de existir. Ou seja, a confiança nas organizações, no emprego, na segurança, isso deixa de existir. E é transferido isso para o ser humano. Ou seja, as pessoas passam a ser responsáveis cada vez mais pelas suas escolhas, pelo que ela vai fazer da sua vida, pelo que ela vai consumir. Isso se refletiu nas relações, como você colocou, né? Ele tem o amor líquido, né? Que na verdade o amor líquido nada mais é do que o grande volume, né, que o Bauman chama até de conexões no lugar de relações. Então você tem ali, é o Tinder, né, que você tem ali um grande painel de opções, mas se você for buscar a qualidade das relações, o caminho é outro. Né? Então menos é mais. E de fato, Rodrigo, isso se reflete no fluxo, na quantidade de informações, de conteúdo que você tem hoje. Né? É claro que você tem que, como uma pessoa que está aprendendo continuamente, você tem que ser esse filtro. Né? Qual a qualidade das suas fontes? Tem que ter esse olhar. Na internet você encontra qualquer coisa, inclusive coisas que não têm nenhuma fundamentação, coisas equivocadas. Né? Eu costumo dizer, se você quer aprofundar um determinado conceito, entra no mínimo no Google acadêmico, né? No Cielo, vai buscar ali fontes, conteúdos que tenham referências com um crivo acadêmico, né? Que você está vendo ali que houve uma qualidade daquilo. O caminho, acredito eu, digo isso porque é o que eu uso na minha vida, é saber o que é que eu quero. Porque, como eu falei aí, acabei de falar agora, você tem um arsenal gigante de distraidores. Qualquer conteúdo pode te chamar a atenção, ele vem com novas embalagens e roubam a tua atenção e muitas vezes confundem a pessoa. Então, acredito eu que o caminho para ir é você se conectar com você, com os teus valores, com o que você quer para você, acreditar inclusive mais em você, né? E a partir daí buscar um conteúdo de qualidade, né? Tendo como referência aí um Google acadêmico, por exemplo. A adaptabilidade, acredito eu, que não só para o conhecimento, mas para a vida como um todo. Né? O bambu ele é forte porque ele é flexível. Se ele for rígido, ele quebra. Né? A mesma coisa na vida. Tem que ter a adaptabilidade do teu conteúdo. Eu costumo dizer que quem faz, por exemplo, uma faculdade é o aluno. Muitas vezes você pode me dizer, mas Walter, não existem faculdades assim de grandes prestígios, renomadas? Existem, claro, mas se você estiver dentro de uma faculdade dessa e você não estiver conectado com você, com o que você quer, se alimentando para o que te dá prazer na vida, tem que ter um prazer na aprendizagem. Não pode ser uma coisa dura, enfadonha. Não, você tem que ter prazer, a tua energia vital tem que estar ali. Né? Então, acredito eu que o caminho aí é você buscar se conectar com você, ter prazer no que você está fazendo, porque é isso que vai te deixar, inclusive, num estado de flow, como eu acabei de citar, né? E te aprofundar naquele processo. Então, dentro de tudo isso aí, né, é claro que pode parecer até frase de caminhão, isso que eu vou dizer, mas feliz, no sentido de felicidade, de eudaimonia, você feliz com as suas conquistas, com você, está em você amar o que você conquistou, o que você tem, o que é a sua vida, não o que está fora. Porque se você vai para a comparação, para o que está fora, né, você vai estar sempre correndo atrás, como um cão em volta da sua própria cauda, e nunca vai chegar a lugar nenhum, porque a gente não chega a lugar nenhum, é o agora, é o agora. E para isso você tem que estar conectado com você. Respondi a tua provocação, Rodrigo? Eu vou dar continuidade a ela, porque a provocação é ótima, porque como você muito bem colocou, ela não tem uma resposta fechada, né? Quando a gente faz uma provocação como essa, jamais eu esperaria uma resposta fechada, e você abriu outros leques para a gente continuar conversando. É por isso que são boas as provocações.
Eu coloquei então, Walter, pelo seguinte, tanto na empresa, eu trabalho na CNN Brasil, né? Tanto dou aula também, tenho outras atividades. Eu só estou citando isso por um detalhe muito simples e direto, Walter. É essa impressão que se traduz, mesmo que seja por enquanto de uma maneira empírica na minha vida, ainda não científica, estudada, de que as pessoas estão em constante insatisfação. Então, assim, elas estão no emprego X, tem um problema no emprego X, ela já quer trocar da empresa A para a empresa B, ou até da profissão A para a profissão B. Então, assim, não, deu problema lá na empresa, o meu chefe é chato, claro que aqui eu estou colocando o exemplo mais simplificado, até para a gente correr. Meu chefe é chato, eu vou embora, não quero mais ficar aqui. Ou, tá difícil conseguir emprego nessa profissão, vou mudar. Veja, Walter, se é uma mudança, como você muito bem colocou, eu percebi que eu não sou jornalista, por exemplo, no meu caso, eu gosto de ser advogado e vou lá lutar por isso. Ok, sem problema. O que eu quero dizer, a mudança que eu estou citando, ela não é essa. Ela é uma mudança que ela vai, e são fatos isso que eu vou te citar agora, Walter. O cara que começou no jornalismo, foi para engenharia, foi para o direito, voltou para a administração, flertou com a pedagogia, terminou no design, e está lá no design, numa faculdade que eu dou aula, inclusive super insatisfeito e continua perdido. E ele foi andando de galho em galho. E ele faz isso nas suas relações, ele faz isso com a sua família, ele faz isso nos seus amores, e ele faz isso na sua profissão, faz isso na sua empresa, no seu dia a dia, inclusive dentro do seu espírito empreendedor, seja numa questão profissional ou até pessoal. Como é que você enxerga essa realidade difícil que eu encontro assim diariamente em muitas pessoas? Repito, é uma questão empírica, mas é uma questão que eu vejo de maneira empírica e converso com os meus colegas presente em muitas situações e com muitas pessoas. Eu acho, Rodrigo, que tem aí duas questões. A insatisfação, ela pode te levar a sair de uma zona de conforto e buscar novos desafios, novos cursos. Eu, na minha vida, por exemplo, até os 40 anos, eu fui ator. E minha vida era isso, né? Fui trabalhar com Antunes Filho, fiquei com ele anos. Meu mergulho era esse, meu sentido era esse. Num determinado momento da minha vida, eu percebi que aquilo não me completava mais de maneira integral e eu, por necessidade, e quando digo necessidade, não estou me referindo só à necessidade financeira, estou me referindo à necessidade vital da minha vida, eu precisei me abrir para outras possibilidades, outros caminhos, que é quando recursos humanos entrou na minha vida, e daí eu fui para comunicação empresarial, para neurociências e seguir. Então, eu acho que assim, a insatisfação ela pode ser uma mola propulsora da tua vida, das tuas escolhas, da tua busca, né? Se você fala assim, tá tudo bem, então o animal que está satisfeito dorme, né? Se você entra nessa, ok. Só que por outro lado, se você pega um exemplo pontual como dessa pessoa que você citou, o que pode acontecer, né, o comportamento pode ser parecido com o que eu estou falando, mas em essência, a motivação pode ser completamente outra. Pode ser uma insatisfação profunda com a própria vida, pode ser uma, um desprazer de não se encontrar em nada, nem nas relações amorosas, nem nas profissionais, nem na busca do conhecimento. Então, em termos de comportamento, pode ser parecido, mas em termos de pilares que sustentam esses comportamentos, a causa pode ser completamente diferente. Num caso assim, muito provavelmente, talvez, uma terapia para ajudar no seu processo de autoconhecimento, de entender o que está faltando, né? Já que nada mais está completando, né? É outra coisa. Walter, Esse é um. me Pode permita só falar. uma interrupção, só para pegar esse ponto que você está colocando e seguir nesse ponto que eu acho importante para todo mundo que está nos vendo, tanto para os gestores como para as pessoas que são geridas, vamos chamar assim. Sim. Quando você fala essa questão de felicidade, é por isso que eu fiz me perdoa essa interrupção, mas para a gente dar o flow, dar o fluxo aqui na nossa conversa. Que é o seguinte, eu lembro do Spinoza, que é um filósofo incrível, quando ele fala sobre felicidade, e aí é mais ou menos assim, né? Claro que com as palavras dele, mas e aí é o que eu enxergo, de novo, alguma questão empírica que eu estou trazendo de maneira provocativa nesse sentido da felicidade que você mencionou. É mais ou menos assim, se eu pegar agora e for correr 20 quilômetros nesse sol, hoje muito grande, que está aqui em São Paulo,
fazendo uma temperatura alta e vou correr 20 quilômetros, e é claro que isso aqui é um exemplo metafórico, e não bebo uma gota de água durante 20 quilômetros, eu vou chegar lá no final de 20 quilômetros completamente com a pressão baixa, com o meu couro cabeludo dilatado, com a boca seca, etc. E quando eu beber uma garrafinha de água naquela temperatura maravilhosa, eu vou beber a garrafinha de água e ela vai me completar de uma maneira, ela vai saciar minha sede de uma maneira única. Eu vou ter aquele sentimento assim de ser saciado realmente de uma maneira única. E aí, metaforicamente falando, o que as pessoas acabam errando? Elas vão para a segunda garrafinha d'água, não porque estão com sede, mas porque querem aquela sensação de novo. E claro que elas não vão ter essa sensação de novo, na medida em que ela já tomou a primeira e já teve esse sentimento. Ela vai para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a 20ª garrafinha de novo, não em busca de sede, mas em busca dessa, metaforicamente falando, dessa felicidade. Mas ela esquece que tem que correr de novo 20 quilômetros embaixo do sol, passando o couro cabeludo doendo, as pernas doendo, a respiração ofegante para ter aquela sensação. Nesse sentido que eu quero colocar que as pessoas querem uma felicidade talvez um pouco rápida, um pouco sem nenhum preço a pagar ou de uma forma muito fácil, talvez seja essa a palavra. E é isso que eu tenho enxergado. As pessoas querem as coisas fáceis e rápidas. Se demora, aí já não serve para mim. O que você acha, Walter? Rodrigo, tem uma questão muito interessante que quando você fala felicidade, o que é felicidade? Se você jogar no Google felicidade, a imagem, as imagens que vão aparecer, gente pulando, sorrindo, curtindo a vida no sentido mais prazeroso possível, né? Que é, na verdade, o hedonismo, né? Hedonismo, é o prazer. Uma pessoa vive pelo prazer. E, na verdade, existe aí outro conceito de felicidade, né? Que é o da eudaimonia. Eu, está dentro de mim, ou seja, vai me saciando. Essa garrafinha de água tão fresca, tão saborosa, ela, como você bem colocou, ela entra na tua vida num determinado momento para saciar algo que estava desgastado pelo calor, pelo cansaço, né? Agora, se você desloca o foco para ela, você, na verdade, tá indo, aquele bolo que tem mais confeite do que bolo, né? Você está indo, na verdade, somente para a recompensa externa. A gente não é, o ser humano, sobretudo o adulto, ele não é motivado pela recompensa externa, e sim pela intrínseca. O que te realiza como homem, como cidadão, como jornalista, como pessoa, como indivíduo, né? Como pai, como marido, como amigo? O que é? É aí que está o teu foco, é aí que está o teu eixo. É claro que a gente vive uma sociedade industrial de consumo, a gente vive a era do Instagram, que é a era essa sociedade do espetáculo que a gente vive, das imagens, né? E isso muitas vezes desloca o que seria a realização pessoal ou felicidade para o foco externo, né? Caminho, novamente, o caminho você tem que trazer o foco para você. O foco interno dói. Eu, quando fiz a minha transição de carreira, de vida, eu fiz terapia nesse processo. Porque todas as minhas crenças, as mais profundas, estavam enraizadas que a minha realização seria no campo das artes. E, para minha surpresa, a minha realização, eu digo isso com plena convicção hoje, como ser humano, é no conhecimento, é na área da aprendizagem. E quando eu digo isso, não é só eu dou aula em MBA, ok, mas não é só na academia, sobretudo na vida. Na vida, é aquele pensamento do Paulo Freire de entender que existem saberes diferentes, não existe saber certo ou errado, maior ou menor. Estar pleno a aprender, aberto a aprender, a me transformar. É ser essa água em estado líquido, né? Que pode entrar em qualquer forma e sair de qualquer forma, né? E não de uma maneira rígida, acreditando que o sucesso, que o prazer, que a felicidade vai estar sempre no outro, fora, ou num carro de luxo, ou no dinheiro. Não. Até mesmo porque tudo, como diz o budismo, é transitório, né? A matéria é transitória, né? Aliás, segundo o budismo, até a alma é transitória, né?
Mas para a gente encerrar, eu tenho 2 minutinhos aqui, senão o Ramon vai me bater aqui, estou brincando, obviamente, é por conta do tempo, para a gente manter o fórum aí no horário certinho, é por isso que eu estou brincando aí com o Ramon. Mas só para a gente finalizar, se você puder em 1 minutinho, eu fiz uma anotação sua com relação a uma fala sua que eu gostei bastante. Eu, como linguista, né, a minha formação toda, mestrado, doutorado, pós-doc, essas coisas todas, é na área de linguagem, e aí você trouxe a questão do conceito de normal, né? E essa questão do conceito de normal é muito interessante porque aquilo que é normal na língua, por exemplo, que diz respeito à norma, e aí há algumas discussões linguísticas que não vem ao caso dizer agora, mas é um conceito que eu falo muito com as pessoas, né? O que é esse normal? Ao mesmo tempo que tem esses questionamentos, que foi o que você trouxe muito bem, também tem uma questão que, mais uma vez, é uma provocação cuja resposta eu não tenho também. Mas é para a gente aqui levantar essa bola junto e trocar uma ideia. Mas aí você só vai ter 1 minutinho para responder, que o Ramon ali está aguardando para voltar. Que é o seguinte: realmente as pessoas não têm ideia da subjetividade do normal, como você muito bem disse. Agora, eu sinto claramente, e inclusive na língua, e aí em pesquisas científicas, não só em questões empíricas, Walter, que as pessoas precisam se agarrar, mesmo que seja, a uma sensação de normal, para que elas se sintam de alguma forma seguras. E, de novo, eu estou falando não só isso na língua, nas questões da linguagem, como nas questões da sociedade, do relacionamento, do comportamento, como você colocou. Esse questionamento que surgiu do novo normal, e eu te falo porque ali na CNN a gente fez um programa especificamente para falar no mundo pós-pandemia, e uma das coisas mais faladas, não só pelos apresentadores, como por todos os convidados, foi essa história do que seria um novo normal. Na verdade, eu venho para a história de Thomas Kuhn, né, da estrutura das revoluções científicas, o conceito de paradigma. Lembrei de Michel Foucault, Arqueologia do Saber, o conceito de arqueologia e genealogia. E assim, um vai sempre quebrando o outro e formando novos. Aí vem minha pergunta. Os seres humanos precisam de novos paradigmas. Eles precisam de algumas coisas que eles entendem como normal, por mais subjetivo que seja esse conceito. E aí eu, como linguista, eu fico me questionando muito. Sei que é subjetivo, mas sei que o ser humano precisa. E a gente fica nesse ponto. Em 1 minutinho e meio, o que você tem a falar sobre isso, Walter? O cérebro, Rodrigo, ele precisa de padrões. Isso é do cérebro nosso, né? O cérebro é confortável para o cérebro reconhecer padrões, porque ele gasta menos energia quando ele reconhece padrões. Então, cientificamente, biologicamente falando, o novo normal, você diz assim, esse é o novo normal, ok, tá tudo certo, vamos em frente. Isso te deixa anestesiado, isso te deixa muitas vezes com um pensamento crítico adormecido, né? Quando eu falei do Milo Fernandes, quando ele dizia que se você não tem dúvidas é porque você está mal informado, é justamente isso. Não dá para você engolir goela abaixo o novo normal e aceitar que está tudo bem, porque normal não é sinônimo de saudável, como eu falei. Normal é de frequente, usual. Né? Então, subjetivamente, como você colocou, vem se colocando, se falando da questão do novo normal, como se fosse, está tudo bem, é isso que a gente reconhece agora, porque o cérebro se sente confortável com isso. Parece que as pessoas precisam disso, né? Olha, tá tudo bem, né? Exatamente. Quando você fala está tudo bem, você, na verdade, está economizando energia mental, neural. Então, você, na verdade, está trazendo para a tua vida, para a tua vida interior, para a tua realidade, né? Porque o teu foco é a tua realidade, algo que é pensamento coletivo. Você não chega a uma inovação, quando você citou esses grandes pensadores, um conhecimento vai somando com o outro, que vai chegando a um outro, que vai chegando a um outro. É o aprendizado contínuo. Então, ou você toma as rédeas da tua vida e fala, epa, que novo normal o quê? O que é novo normal para mim? O que eu quero para mim? O que eu acredito para mim? E, de fato, passa a pensar, né? Pensar de acordo ao conteúdo que você consome, ou você vai simplesmente entrar numa bola de neve e quando você vê, você está num padrão de vida em termos estruturais da tua vida, muito longe do que seria a tua realização, a tua plenitude, porque você comprou a ideia de novo normal. Então, quando eu trouxe a normose, foi Claro. justamente essa provocação aí. Sem dúvida. Eu vou passar a palavra de volta para o Ramon, que já está ali esperando. Só sobre normal, a gente poderia falar mais umas 4 horas. Eu teria aqui pelo menos mais umas 50 contribuições para a gente fazer,
mas o sorriso do Ramon ali no fundo... É verdade. Rodrigo, deixa eu só falar uma coisinha. Palavra, senão ele vai brigar, eu vou brigar com você. Fala, Walter. Rodrigo, deixa eu só falar uma coisinha. Eu conheço uma pessoa que, muitas vezes, a vida não está legal para essa pessoa. E quando você pergunta para essa pessoa se está tudo bem, ela comenta que a vida não está normal, relata os últimos acontecimentos e finaliza o relato dela com a palavra normal. Normal. Como se isso fosse normal. Mas tudo bem, normal. Não está nada bem, mas normal. E não percebe a gravidade disso, né, em termos de, não só linguísticos, mas que estarei trazendo para a própria vida. Tá bom? Obrigado. Uma frase do Flávio Augusto, da Wiser Educação, que é uma pessoa que eu tenho um contato muito, muito próximo, e que ele fala isso há muitos e muitos anos. É uma frase só, Ramon, fica tranquilo. E ele diz uma coisa assim, ó: estabilidade não existe. Eu gosto muito disso, porque vai ao encontro do que o Walter falou, e acho que é o que a gente precisa aqui nesse fórum do Mestre GP, Ramon. Por isso que eu encerro esse talk aqui com essa questão da estabilidade não existe, porque esse cenário pandêmico, tudo que a gente está vivendo, as transformações, as pessoas querem um novo normal daqui a pouco, como o Walter falou, mas ele nunca vai existir. Nós viveremos sempre em inconstâncias. E quando a gente lida bem com essas inconstâncias, talvez aí, mesmo que entre aspas, seja o normal. O normal é saber que as inconstâncias e o normal não existem, né? E talvez aí a gente siga, ou seja, estabilidade não existe, Ramon. Passo aí para você, para a gente seguir o Mestre GP. Walter, muito obrigado aí por essa conversa. Obrigado. Conversaria 4 horas sobre isso. Obrigado, Walter. Um forte abraço. Obrigado. Tchau, Rodrigo. Um abraço.